Você sabe quem é Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet? Não, né? Relaxa, na real pouca gente sabe. A gente conhece esse cara por outro nome, bem mais famoso. Além disso, se refere a um cientista e naturalista muito importante, cujas ideias influenciaram muito as ciências evolutivas, assim como outros aspectos fundamentais dos saberes da biologia. Então, turminha, esse cara aí é o ilustríssimo Lamarck. Bom, vamos nessa! Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet nasceu no dia 1º de agosto de 1744, na região norte da França, numa vila chamada Bazentin-le-Petit. Filho caçula de uma família aristocrática empobrecida, com séculos de tradição militar. Não é de se estranhar que nosso herói tenha resolvido arriscar a carreira no exército francês. Então, ainda muito novo, alista-se e vai à guerra, mais especificamente, a Guerra dos 7 Anos, que foi travada de 1756 a 1763, entre o bloco francês e o bloco britânico. Galera, se você quiser saber mais sobre a Guerra dos 7 Anos, comenta aqui embaixo, que quem sabe a gente não faz um vídeo sobre isso. Bom, Jean-Baptiste, com apenas 17 anos, foi condecorado pelo seu belo desempenho em uma batalha na Prússia. Sua condecoração foi o título de Chevalier, ou seja, Cavaleiro de Lamarck. Daí que vem a parada do Lamarck, entendeu? Mas, mesmo sendo um cavaleiro, após alguns anos trabalhando na guarnição do sul da França, ele teve um acidente e foi obrigado a se afastar da carreira militar. Enquanto se recuperava do acidente que o deixou com problemas no pescoço, ele entrou em contato com um livro de botânica. Foi aí que Lamarck resolveu cair de cabeça no mundo da biologia e afogou suas mágoas no divertidíssimo universo da medicina e da botânica. Após 10 árduos anos de estudo e pesquisa, Lamarck publica o seu primeiro trabalho, em 1778, cujo nome era Flore française, ou Flora Francesa em português. Nesse trabalho de botânica, ele estabeleceu chaves dicotômicas de identificação das plantas francesas. Chaves dicotômicas são utilizadas na classificação dos seres vivos. É uma ferramenta muito simples, usada para classificar algo apenas pela observação. E esse método é mais fácil do que o usado anteriormente pelo botânico sueco Linneu, que era baseado nas diferenças sexuais das plantas, o que acabava dificultando muito o trabalho. Este trabalho tornou-o reconhecido e foi nomeado assistente botânico do Jardin des Plantes, ou seja, o Jardim Botânico Real, que além de ser um jardim, também possuía um centro para educação médica e pesquisas na área da biologia. Só que não vai achando que ele já estava bem de vida. Na verdade, ele vivia na pobreza, tendo que defender o seu trabalho da ameaça de corte de custos na Assembleia Nacional até 1793, o mesmo ano em que a Maria Antonieta e o Luís XVI foram para a guilhotina. Depois dessa loucura toda acontecendo na França, o Lamarck solicitou a reorganização do jardim, que acabou virando o Museu Nacional de História Natural. Assim, ele foi nomeado como professor na área de História Natural dos Insetos e Vermes, uma área em que ele era totalmente leigo, mas que o interessava muito. Foi a partir daí que o Lamarck começou a estudar a fundo e até definiu esses seres como invertebrados, algo que ninguém nunca tinha se importado em fazer. Invertebrados são animais que não possuem coluna vertebral ou crânio, como o polvo, a esponja e as estrelas do mar. Em 1801, ele publicou outra obra muito importante para a primeira classificação dos invertebrados, Sistema dos Animais Sem Vértebras. Lembrando, os seres vivos são classificados em reino, o mais abrangente, seguido do filo, classe, ordem, família, gênero, até chegar na espécie. Esse sistema foi criado em 1735 pelo Linneu. Assim, na época do Lamarck, isso já existia. Porém, o seu objeto de estudo, os invertebrados, eram antes classificados apenas como vermes. Ele também ajudou a categorizar alguns filos e classes para o que conhecemos hoje. Lamarck separou os aracnídeos dos insetos na sua classificação e separou a classe dos crustáceos dos insetos. A divisão do reino animal entre vertebrados e invertebrados é utilizada até hoje, ainda que não seja considerada muito de acordo com a realidade, já que mais de 95% dos animais são invertebrados. Após lançar inúmeros trabalhos classificando os invertebrados, incluindo os fósseis, ele pôde perceber que mudanças nos seres vivos aconteceram no decorrer do tempo, e foi o primeiro a tentar explicar cientificamente o processo da evolução. O que é mais louco de tudo isso
é que na época do Lamarck acreditava-se no fixismo, que é a ideia de que todas as espécies foram criadas por um poder divino e desde criadas são imutáveis. Então, para as pessoas da sua época, era inimaginável acreditar na ideia de transformação das espécies, até o nosso camarada Lamarck. Em maio de 1800, ele apresentou uma aula no Museu Nacional de Paris, expondo as suas novas ideias sobre a evolução das espécies. A ideia de Lamarck é bem simples. Vamos pensar em você. Vamos supor que você vá muito à academia, e assim, consequentemente, os seus músculos vão começar a crescer, e você pode até se tornar um monstrão. Essa é a sua famosa lei do uso e desuso. Já a segunda lei de Lamarck fala sobre a transmissão dos caracteres adquiridos. Significa, se você não fizer exercício nenhum, seu frango. Lamarck diria que após algumas gerações, seus tataranetos teriam músculos atrofiados. Ou seja, a característica que você adquiriu em vida seria passada para os seus descendentes. Em 1802, ele até publicou uma pesquisa chamada Recherche sur l'organisation des corps vivants. Nela, ele expõe a ideia de que todos os seres vivos eram organizados em uma corrente vertical e que existia uma gradação, desde as formas mais simples até as mais complexas de vida, demonstrando um padrão de desenvolvimento da natureza. Em 1809, ele publicou Philosophie zoologique, que explica melhor suas ideias de transformação das espécies. O louco é que nesse mesmo ano nascia na Inglaterra o homem que seria o mais famoso defensor do Lamarck, Charles Darwin. É claro que, como na vida de todo herói, nem tudo foram rosas. A sua teoria da evolução, ou transformismo, não foi muito bem vista por outros pesquisadores, entre eles o paleontólogo George Cuvier. Se você não conhece ele, deveria. Esse cara foi um paleontólogo muito importante para a área da ciência. Foi ele quem percebeu a existência do fenômeno de extinção, mas ele não era parça do Lamarck e não acreditava na mudança das espécies com o tempo. Ele ridicularizou seu trabalho e defendeu o fixismo das espécies. Por mais que hoje em dia Lamarck esteja em todos os nossos livros de biologia, ele nunca se tornou popular e não recebeu o devido prestígio durante a sua vida. Por volta de 1818, o pesquisador começou a perder sua visão e passou seus últimos anos de vida completamente cego. Quando morreu em dezembro de 1829, a sua família mal tinha dinheiro para pagar o seu funeral. Ele foi enterrado em um túmulo alugado e após 5 anos o seu corpo foi removido. E hoje em dia não sabemos onde estão os seus restos. Para compensar o final triste, vale essa homenagem para esse sujeito que teve uma ideia inovadora e que desafiou conceitos científicos e religiosos da sua época, cujas ideias foram fundamentais para construir as ciências naturais como conhecemos hoje. E aí galera, tudo bom? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu fiz esse roteiro aqui com Pirula e eu tô trabalhando como voluntariada no Revisão para a área de biologia. Se você gostou do vídeo, por favor, dá um like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e compartilha para todo mundo que você conhece. Ajuda a gente no apoio, por favor. E se você quiser saber mais sobre a gente, tem uma página no Facebook, no Twitter e no Instagram. Tchau, tchau!